Glória a Deus. Então, queridos, Êxodo 32, eu quero ler só um versículo com você. Êxodo 32, 14, diz assim a palavra do Senhor: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Muito forte esse versículo, né? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Irmão, isso aqui é a resposta a uma oração, sabia disso? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Eu creio que é uma das orações mais poderosas da Bíblia, não é? Porque vocês lembram que o Moisés tinha subido no monte, não é? Ele estava ali com Deus, imagina, né? Conversando com Deus, Deus revelando para ele, não é? Os princípios, as leis, como que o povo deveria ser conduzido, e aquele aconchego com Deus. Aí de repente Deus, Moisés, parou a conversa, não é? Parou a conversa, cortou o assunto, e aí ele diz para o Moisés, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E Deus começa a definir o que aconteceu. Deus diz para Moisés assim, olha, eles se desviaram do caminho que eu lhe havia ordenado, fizeram para si um bezerro de ouro fundido, eles adoraram o bezerro, e eles estão dizendo assim, estes, ó Israel, são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Pensa, irmãos, pensa bem comigo. Então, Deus está ali com Moisés está na presença de Deus, recebendo a palavra de Deus, Deus para a conversa para dizer para ele, Moisés, o teu povo, não é mais o povo de Deus, o teu povo, que tu que tiraste do Egito, eles fizeram essas 4 coisas aqui, não é? Olha, eles se desviaram, eles construíram um ídolo, eles estão adorando esse ídolo, e eles estão clamando para todo Israel que é esse ídolo que é o Deus verdadeiro deles, que foi esse ídolo que tirou eles do Egito. Deus que está denunciando o povo. Vocês estão ligados comigo aqui? Muito importante você entender essa introdução aqui. Irmão, Deus que está dizendo para o Moisés, não é? Que o povo fez essas coisas muito graves. Agora, o que o Moisés vai fazer quando Deus... Irmão, não é o irmão fulano que disse, olha, pastor, a irmãzinha fulana fez isso, fez aquilo outro. Ou não é... Entende? Não é o discipulador que está contando para você que o irmão fulano... Irmão, Deus está dizendo para o Moisés. Eles se desviaram, eles estão adorando outro Deus, eles estão idolatrando e eles estão pregando essa loucura que eles estão fazendo. Estão dizendo para todo mundo, são esses os nossos deuses. Vocês acham que isso é grave? Então, o que o Moisés vai fazer com essa informação que Deus deu para ele? Olha só, Êxodo 32, 11. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Meu Deus, irmãos, isso me deixa perplexo. Moisés ajoelhou ali e foi orar por esse povo maluco, por esse bando de idólatras, por esses pecadores incorrigíveis. O Moisés foi orar por eles. Apesar do Moisés estar perplexo, decepcionado, frustrado e profundamente triste, ele fez isso. Agora, irmãos, sabe como começou essa palavra no meu coração? Eu tinha ficado assim muito chateado com alguém que eu amo demais, não é? Muito chateado, eu estava frustrado, eu estava decepcionado, tudo isso que o Moisés estava aqui, porque se tratava de um pecado grave, e contra mim, né? Não era um pecado que a pessoa cometeu, não é? Só contra Deus, mas me envolvia, não é? E eu estava tão triste, tão frustrado, e eu me peguei, na hora de orar por essa pessoa, eu não consegui orar. Eu acho que vocês não passam por esse tipo de experiência, não é? Eu estava tão assim que na hora de orar, eu meio que quis mudar de assunto e fiz uma oração assim muito... Irmãos, e quando eu saí dali, Deus me deu esse texto. Pensa bem, que o Moisés, quando ele recebe a informação daquele pecado grave do povo, vários pecados muito graves do povo, ele vai orar. Irmãos, a gente tem falado muito aqui nesses dias, que se Deus não faz nada na terra, a não ser em resposta às nossas orações, quem está me entendendo que se você não orar por essas pessoas que você ama,
não é, pelos seus amados, eles vão ficar com o destino deles travados. Se nada acontece na terra, a não ser em resposta à oração, a sua oração, a nossa oração, então, irmãos, a gente que está vendo essa pessoa travada e está pecando, às vezes contra nós, nos ferindo, nos magoando, se a gente não orar por ela, vai permanecer travada. Quem está me entendendo? Não é? Então isso tocou muito o meu coração. Aí eu fui entender 1 Samuel 12, 23, quando Samuel diz, olha, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu fui entender. É por isso que é pecado. Porque o irmão está lá, ele me feriu. O irmão está lá, ele pecou contra mim. Ou não foi contra mim, mas ele está cometendo um pecado muito grave. E eu me fecho para orar por ele. Irmão, eu estou pecando contra Deus porque eu sou a única chance desse cara sair dessa situação. Eu sou a única chance, não é, de desemperrar ele, né, de destravar a vida dele. Por isso que o meu tema com vocês nessa manhã é destravando os nossos amados pela oração. Eu achei muito bacana aqui, não é, essa imagem, né? Não sei se vocês repararam, o homenzinho orando é o buraquinho da chave. Ou seja, a chave para destravar o camarada é esse homenzinho de joelho. Eu achei muito tremendo isso. Ok? Então vamos lá comigo, bem rapidamente. Eu quero, de uma forma bem prática, eu ainda queria orar com vocês por algumas pessoas que, porventura, não merecem sua oração. Eu não sei se vocês têm alguém assim na sua vida ou na sua lista, né? Mas eu gostaria de orar, por isso eu gostaria que a gente falasse isso aqui em 20 minutos. Então vamos ver, a primeira oração que a gente tem que fazer é por esse milagre, de eu falar isso em 20 minutos. Não estou brincando. Então vamos ver, de uma forma bem prática. Primeiro lugar, irmão, como é que a gente vai destravar essas pessoas, não é, que estão em nossa volta, na nossa vida, pela oração? Como que a gente vai destravar o destino delas? Ok? Apesar do pecado delas, apesar da dor que elas estão nos causando. Então, primeira coisa, não deixe de orar por eles, apesar reticências. Irmão, não deixe de orar por eles. Aí eu quero comparar isso com Moisés aqui, né? Então, em primeiro lugar aqui, ó, apesar do tamanho do seu pecado, olha aí, não deixe de orar por eles apesar do tamanho do pecado. Irmão, idolatria é pecado? Irmãos, a idolatria está na lista das abominações. Deuteronômio 27, 15. Maldito seja aquele que fizer imagem de escultura para adorá-las. O Senhor detesta a idolatria. Essa é a linguagem de hoje, na tradução da Revista Atualizada, fala que o Senhor abomina a idolatria. Então o pecado que eles estavam praticando era grave, sim ou não? Era muito grave. Então não deixe de orar apesar disso. Moisés não deixou de orar, de suplicar por eles. Qual é o pecado? Não é? Tem alguém que está perto de você, que está cometendo um pecado muito grave? Não é? É maior do que essa abominação que é a idolatria. Sabia que os 3 primeiros mandamentos, não é? Ali dos 10 mandamentos, os 3 primeiros se referem à idolatria? Não é? Deuteronômio 5, 7, olha, não terás outros deuses diante de mim, isso é idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, é o 2º mandamento. Não adorarás, nem lhe darás culto, é o 3º mandamento. Os 3 primeiros mandamentos dos 10, ou seja, mais de 30%, 33% dos 10 mandamentos dizem respeito à idolatria. Então é muito grave para Deus, ok? Então, apesar do tamanho do pecado dessa pessoa, seja contra Deus ou contra você, nunca deixe de orar por ela. Segundo, apesar da obstinação dela. O que é obstinação? Diga comigo. Obstinação é teimosia, não é? Então, olha só, o próprio Deus diz do povo, Êxodo 32, 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e este que é povo de dura serviço, povo teimoso. Não é? Então, eu não sei se vocês já viveram isso. Não é? Você está ali, as pessoas em sua volta, você é líder de célula, você é um supervisor, você é um discipulador, você é um pai, você é uma mãe, você é um empregador, e você está vendo a pessoa no erro, no pecado grave, não é? E você está ali ajudando, aconselhando, orando por ela, e aí a pessoa teimosa e fica lá. Irmãos, não é? Irmãos, nós não temos o direito de abandoná-la. Quem está me entendendo? Porque senão nós vamos pecar contra o Senhor. Então, apesar
da grande teimosia desse povo, o Moisés, apesar de Deus ter dito para o Moisés, Moisés, eles são um povo teimoso. O Moisés ficou lá de joelho. É muito forte, né? Terceiro lugar, então nunca deixe de orar por eles, apesar da grande ira de Deus contra eles. Olha o que diz aí, Êxodo 32, 11. Porque se acende, Senhor, Moisés falando com Deus, a tua ira contra o teu povo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esses dias eu ouvi um grande pregador, conhecido no Brasil, falando isso. Eu fiquei assustado com isso. Eu disse, meu Deus, que Bíblia é essa que esse cara tá lendo? Que ele disse assim, olha, você vê o cara lá, está em pecado, alguma coisa assim, não te mete não fica orando por ele não, porque tu vai apanhar de Deus junto com ele. Eu falei, cara, mas que base científica esse cara tem para dizer um absurdo desse? Até parei de ouvir o irmão, para eu não me desviar. Porque o Moisés, irmãos, apesar de Deus estar profundamente irado com o povo, Moisés não sai de lá. Moisés fica entre Deus e o povo. Aliás, o Moisés chega no ponto de dizer, olha, se o Senhor vai arrebentar com eles, então arrebenta logo comigo também. O que eu estou te falando, irmãos, é que essa oração obteve resposta. O que eu estou te falando é que essa oração conseguiu tocar no coração de Deus de uma forma tão poderosa, que Deus não destruiu o povo que ele já tinha decidido que ele ia destruir. Não é? Então, olha, a primeira coisa que não deixe nunca de orar por eles, apesar do tamanho do pecado deles, apesar da teimosia deles, apesar da grande ira de Deus contra eles. E quarto lugar, apesar de você mesmo estar indignado com eles. Irmãos, sabe, eu não estou falando aqui para você, você, rapaz, é tão santo que você vê o cara te ferindo, te machucando, ou pecando gravemente e você não sente nada. Não, eu só sinto amor saído de mim, mentira. O Moisés estava muito indignado. Irmãos, a ponto de quando ele desceu, ele estava tão indignado com as danças e com o bezerro de ouro, ele estava tão indignado que ele achou que aquele povo pecador não era digno de olhar para as tábuas que Deus escreveu, então ele quebrou aquelas tábuas com muita raiva. Irmãos, isso custou tão caro para o Moisés, ele teve que fazer tudo de novo, o processo, subir no monte, não é? E, irmãos, ele estava indignado, mas mesmo assim, ele não deixou de orar pelo povo. Está invocado. Então, eu estou falando isso para vocês, não é para vocês, isso aí é a palavra que veio para mim, né? Eu estava assim, indignado. E senti que eu não estava orando como eu deveria orar, não é? Então, quando eu vi o Moisés orando por um povo que pecou contra Deus, que pecou contra ele também, não é? Um povo que ele sabia que Deus estava indignado, que Deus considerava teimoso. Irmãos, e mesmo o Moisés indignado com o pecado do povo, ele continuou orando pelo povo. Muito tremendo isso aqui. Amém, queridos? Então, jamais, anota essa frase, jamais impeça que sua indignação pelos pecados das pessoas os impeçam de orar pelas pessoas. Amém? E último lugar aqui, então presta bem atenção, ele continua orando, continue orando, apesar do pedido do próprio Deus para que ele parasse de orar. Olha o que diz aí, Êxodo 32, 10. Agora, pois, deixa-me, Moisés, para que se acenda a minha ira para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo, ou seja, para de orar. Para, me deixa. Irmãos, sabe, Deus precisou dizer para ele, para de falar, para de orar, para de pedir isso, Moisés. Sabe, eu vi a mulher sirofenícia aqui, né? Jesus dizendo, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, e ela agarrada em Jesus, ela não abre mão, tudo bem, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, ela não larga mão disso. Sabe, eu vi a Esté aqui, diante do rei, dizendo, ainda que seja para a morte, eu irei na presença dele. Que tremendo,
não é? Eu vou interceder pelo meu povo, ainda que eu morra lá. Meu Deus do céu, não é? E é isso que Moisés está fazendo, ok? E outra coisa, irmãos, mais uma coisa aqui. Ore por essas pessoas, pela sua célula, pelo irmão miserável, né? Ore pela sua família, ore por aquele parente que te ofendeu, ore pelas pessoas, apesar dos seus interesses pessoais, porque presta bem atenção, Deus falou para Moisés assim, Moisés, sai da minha frente, eu vou destruir esse povo, tá? Eu vou destruir esse povo e eu vou te fazer um grande povo. Todas as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó vão culminar em você. Vamos começar tudo de novo, através de você. Você vai ser o cara, você vai ser o presidente do mundo agora. Você vai ser o pai da fé. Topa? Ele disse, não topo. Meu Deus, irmão, até o Marco estava brincando com isso ontem, né? Cara, muita gente ali diria, Senhor, negócio fechadíssimo. Inclusive, eu já tenho até uma lista para o Senhor começar a destruir daqui para lá. Então vamos lá, a primeira coisa aqui rapidamente, queridos, não deixe de orar por essas pessoas, apesar dessas pessoas, apesar do tamanho do seu pecado, apesar da teimosia deles, apesar da grande ira de Deus contra eles, apesar da sua própria ira contra eles, apesar do pedido do próprio Deus de você parar de orar por eles, e apesar dos seus interesses pessoais. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não me importo quanto mais eu amo vocês, menos eu sou amado por vocês. Não é? Muito forte. Então, segundo lugar aqui, vamos avançar. Segundo lugar. Isso aqui é muito tremendo também, irmão. Isso aqui falou demais no meu próprio coração. Eu quero dizer para vocês que eu apanhei primeiro, tá? Só estou compartilhando, tá bom? A segunda coisa que me marcou demais nessa palavra é o seguinte: se você não tiver argumentos a favor dos seus amados, dessas pessoas que você está orando, foque em Deus, presta bem atenção. Porque, irmãos, a desculpa que eu dei para Deus naqueles dias foi assim, Senhor, mas essa pessoa quebrou um princípio muito grave, não é? Bom, eu não vou falar muitos detalhes, mas eu não tinha argumento, presta atenção aqui, ó. Eu não tinha argumento diante de Deus para defender a pessoa. Quem está me entendendo? Essa era a minha desculpa. Aí quando Deus me mostrou a oração do Moisés, irmão, qual o argumento que o Moisés tinha para defender esse povo? Nenhum. Mas ele tirou o foco do povo e ele começou a olhar para as promessas de Deus com relação ao povo. Aí eu disse, então isso não é uma desculpa para mim. Não é? Porque olha só, irmãos, é muito importante, isso foi importante para mim, essa coisa do argumento, porque, olha só o que diz aí, né? Êxodo 32, 12. O Moisés começa a olhar para Deus e não para o povo, porque senão o povo está lascado. Né? Olha o que diz aí, Êxodo 32, 12. Por que hão de dizer os egípcios, ele está olhando para Deus, aí tirou o foco do povo. Por que hão de dizer os egípcios, olha com maus intentos o Senhor os tirou do Egito, para matá-los nos montes, e para consumi-los da face da terra. Então, o Moisés tira o foco do povo, tira o foco de tentar argumentar a favor do povo, porque não tem argumento, e ele começa a olhar para Deus. Irmão, é muito importante os argumentos, eu acredito muito nos argumentos diante de Deus, porque olha só o que diz Isaías 43, 26, eu quero que vocês leiam comigo. Desperta-me a minha memória, diz o Senhor. Olha o Senhor falando com o povo dele. Entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possa justificar-te. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque quando a gente chega diante de Deus, a gente tem argumento para apresentar para Ele, para o juiz. Entende o que eu estou falando? Olha o que diz Jó 33, 5. Se podes, Deus falando com Jó, se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim, apresenta-te. Então Moisés não tem essas razões. Ele não tem esses argumentos. Ele não tem como defender o povo. Quem está comigo? Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar para Deus, Senhor. Primeira coisa, o Senhor havia chamado aquele povo de meu povo. Espera aí, Deus está dizendo, o teu povo que você tirou do Egito, se desviou, construiu um ídolo, está adorando o ídolo e está pregando a respeito desse ídolo. Não é? Agora, olha o que o Moisés vai falar para Deus na sua oração.
já que ele não pode apresentar o povo, argumentar pelo povo, porque não tem argumento nenhum, ele diz para Deus: Senhor, ei, o Senhor chamou esse povo de meu povo. Você lembra quando o Senhor me chamou, lá em Êxodo 3? Que o Senhor disse assim, olha, o Senhor disse ainda: vi a aflição do meu povo que está no Egito. Não, Senhor, te lembra? O Senhor, lembra o Isaías falando? Lembra, olha, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. O problema é, irmão, que às vezes a igreja não sabe ler. Ah, porque Deus é esquecido? Não, porque Deus quer saber se você sabe. Deus quer saber se você pensa como Ele pensa. Deus quer saber se você fala como Ele fala. Deus quer saber se os seus pensamentos estão em linha com a palavra de Deus. Então por isso que Ele diz: apresenta, me lembra, me faz lembrar. E o Moisés está dizendo: Senhor, eu vou te lembrar aqui. O Senhor chamou esse povo de meu povo. Quando o Senhor me chamou, o Senhor disse: ei, o Senhor disse: o meu povo, eu vi a aflição do meu povo. Aleluia. Quem está me entendendo? O Moisés tirou o foco do povo, porque ele não consegue defender esse povo miserável, mas ele focou em Deus. O Senhor chamou esse povo e disse: teu povo. Agora, se eles são teu povo, o Senhor não vai abençoá-los. Quem está me entendendo? Em segundo lugar, o Senhor havia feito maravilhas por eles. Olha o que diz aí Êxodo 32:11. Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. O que é que Deus está dizendo? O que é que Moisés está dizendo para Deus? O Senhor já começou a fazer a boa obra neles. O Senhor não vai completar? Irmão, quando você estiver orando por uma pessoa que não tem argumento para você defendê-la, diante do tamanho do pecado dela, diante da teimosia dela, se você não tem argumento, porque você entendeu que é importante a gente argumentar com Deus, não é? A gente argumentar baseado na palavra com Deus. Se você não tem argumento para defendê-la, diga isso para ele: olha, Senhor, o Senhor começou a fazer uma obra nela. Um dia ela aceitou Jesus, não aceitou? Um dia ela não veio na frente, entregou a vida a Jesus. Senhor, essa pessoa já fez tantas coisas boas no reino, já até trabalhou no teu reino para ti. Senhor, agora ela está em pecado gravíssimo. O Senhor não vai completar a boa obra que o Senhor prometeu que o Senhor completaria no dia de Cristo Jesus? Não tem argumento para a gente parar de orar por uma pessoa. Em terceiro lugar, o que é que Moisés vai lembrar a Deus? O Senhor fez uma aliança com esse povo. Olha o que ele diz aí em Êxodo 32:13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Senhor, como é que eles vão tomar posse de Canaã, que o Senhor prometeu para eles, se o Senhor matar eles? Senhor, eu só vou te lembrar uma coisa aqui: o Senhor fez uma aliança com esse povo. E o Senhor mesmo disse na tua palavra que uma aliança meramente humana, uma vez confirmada, não pode ser quebrada, ainda mais uma aliança que o Senhor faz com o teu povo. Eu gosto desse Moisés. Ele conhece a palavra de Deus. Quem está me entendendo? E último lugar, gente, vai dar tempo para a gente fazer aquela oração de 5 minutos. Então, a primeira coisa: não deixe de orar por eles, apesar do tamanho do pecado, da obstinação deles, da grande ira de Deus contra eles, de estar indignado, apesar de Deus estar indignado contra eles, de você mesmo estar indignado, do pedido de Deus para que eles parassem, para que Moisés parasse, e dos seus interesses pessoais, continue orando por eles. E em segundo lugar, se você não tiver argumento para defendê-los diante de Deus, olhe para as promessas de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Olhe para que Deus chamou esse povo de meu povo. Não é eles são. A Bíblia diz que Jesus comprou para Deus um povo com o seu sangue. O povo é de Deus. Senhor, essa pessoa que está agora nessa situação de pecado, ela te pertence. O Senhor, Jesus comprou ela para ti, é tua. Não é minha não é do pastor Jackson não, nem do pastor Marcos, nem de nenhum líder de célula, nem do pastor Willy. Não, é teu, é o teu rebanho. Nós somos meros vaqueiros. Eu acho tremendo isso demais. Amém, queridos? O Senhor já fez muitas maravilhas na vida deles. Não para pelo meio do caminho. O Senhor tem uma aliança com eles. Não, Senhor, não tem mais jeito de voltar. Vamos avançar. A última coisa, irmãos, creia no amor incondicional de Deus por essas pessoas. Olha o que diz aí Êxodo 32:12.
Olha o que Moisés vai dizer para Deus: torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu. Irmão, o Moisés não está confrontando Deus, ele não está sendo desrespeitoso de maneira nenhuma, ele está confiando totalmente nesse amor incondicional de Deus. Sabe, ele sabe que Deus é amor. Sabe, Deus não tem amor. Deus, ele é a própria essência do amor. Ele sabe que Deus é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Então ele sabe disso, e por isso ele está confiando totalmente nesse amor de Deus. Então, irmão, agora presta atenção. Deixa eu terminar isso aqui te dizendo isso. Isso tocou demais o meu coração. Lembra, é a minha experiência que eu estou compartilhando com vocês. Quando eu estava nessa luta ali, entendendo isso pela palavra, o que veio com uma revelação poderosa para mim é que quando eu suplico por essa pessoa que está quebrando princípios importantes, ou até me ferindo pessoalmente, está em pecado, quando a gente está orando essa oração, não é igual o Moisés, suplicando por essas pessoas que não merecem, irmãos, nós estamos orando segundo a mente do Senhor. Isso foi uma revelação para mim, porque olha só o que diz Ezequiel 18, 23. Acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Então, quando eu estou orando pelo perverso, irmão, mentira do diabo é essa. O cara está lá fazendo maldade e o cara está ali, não é? Eu não estou dizendo para você comer com ele, para você virar o amiguinho dele. Eu não estou falando nada disso. Agora, a nossa oração por ele é incondicional. Porque, irmãos, quando nós estamos orando essa oração, nós estamos no centro da vontade de Deus, porque Deus não quer que o perverso morra no seu pecado. Meu Deus, nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu tenho prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que este se converta dos seus maus caminhos e viva. Olha o que diz 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos, diga todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Então, irmãos, quando a gente está orando essa oração, a gente está tocando no coração de Deus. Foi isso que Moisés fez, quando ele estava orando por aquele povo. Então, por isso que veio essa resposta. Êxodo 32, 14. O resultado foi isso aqui, ó. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Agora, preste bem atenção aqui. Terminei isso aqui. Só esse pensamento que eu quero que você guarde no seu coração. Irmãos, essa mediação ou essa intercessão do Moisés foi muito poderosa. Quem está me entendendo? Foi ou não foi? Meu Deus, mudou o destino, destravou o destino desse povo. Foi muito poderosa. Agora, irmãos, a intercessão ou a mediação de Jesus por nós foi muito maior. E isso que eu quero que você entenda, porque vai ficar de exemplo. Não é? Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida. Quando que Ele nos deu vida? Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, meu Deus do céu. Quando que Jesus me deu vida? Quando eu vim para a igreja e comecei a ficar mais bonzinho. Comecei a me esforçar muito para vencer meus pecados. Aí Ele me deu vida, foi assim? Quando eu estava lascado, miserável, pobre, cego, nu, Ele me deu vida. Agora preste bem atenção, o que isso tem a ver com a gente? O Moisés fez uma intercessão poderosa, num momento específico, para um povo específico, por um pecado específico, idolatria. Jesus foi a própria intercessão, eternamente, por todos os povos e por todos os pecados. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, Ele é o nosso exemplo. Se eu sou um cristão, se eu sou um seguidor de Cristo, a Bíblia diz, 1 de Pedro 2:21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que seguides os seus passos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Que direito que eu tenho de dar morte para o irmão que está em pecados e delitos? Que direito eu tenho de não orar por ele, pela ressurreição dele? Que direito eu tenho de não orar pelo arrependimento dele? Não tenho. Se eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que fazer. Sabe, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Paulo orou por pessoas que definitivamente não mereciam a oração dele. O Estevão orou. Quem está comigo aqui, ó? O Estevão ali, ó,
pegando pedrada, morrendo e orando. Senhor, Senhor, pá, mais uma. Ah, meu olho, ai, Senhor, não lhe imputes este pecado. Meu Deus do céu. Que tremendo. Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Sobrou 1 minuto para a gente orar. Eu quero te desafiar. Tem alguém na sua vida que você pensa, essa pessoa não merece minha oração? Não é? Essa pessoa cometeu um pecado gravíssimo de idolatria, construiu um ídolo, se prostrou diante desse ídolo, adorou diante desse ídolo, é uma pessoa teimosa que não aceita correção e ainda anda pregando o erro dela. Meu Deus, que povo terrível. Ah não, esse povo que o próprio Deus disse que é teimoso. Mas irmãos, Deus queria a oração de alguém. A Bíblia diz que Deus está à procura de alguém que se coloque na brecha por essas pessoas. Ah, eu procurei por alguém que se colocasse na brecha por essa cidade, mas não encontrei. Por isso eu precisei destruí-la. Ah, irmãos, que o Senhor nos encontre como aquelas pessoas que vão se colocar na brecha para que o perverso não morra, porque não é a vontade de Deus que o perverso morra. Ah, pastor, mas Deus vai fazer o que Ele quiser, a despeito das minhas orações. Não, irmãos, o que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. O que nós desligarmos na terra terá sido desligado no céu. Deus quer as nossas orações. Deus queria a oração do Moisés pelo seu povo. Isso alegrou o coração de Deus. Comece a orar. Comece a orar. Tem alguma pessoa assim? A glória a Deus se não tem. Mas se tiver, comece a orar por essa pessoa agora em nome de Jesus. Comece a orar. Pessoa talvez que tenha te magoado, que está no pecado, que não tem jeito, que para você é a solução. Você é a solução. Você não foi chamado para terminar de matar, para terminar de apagar o pavio que fumega, ou para esmagar a cana quebrada. Você foi chamado para orar por essa pessoa. Ô Espírito Santo querido, eu estou diante aqui, Senhor, de líderes, de pastores do teu rebanho, de pastores de 10, de pastores de 50, de pastores de 100, de pastores de 1000. Senhor, mas eu clamo nessa manhã, em nome de Jesus, nos dá esse coração. Nos dá o coração do nosso Senhor. Nos dá o coração, o amor de Jesus. Senhor, que absurdo. Talvez para alguns, como que eu vou ter o amor de Jesus? Mas, Senhor, a Tua palavra diz, Romanos 5,5, que o amor do próprio Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, que nós possamos amar essas pessoas à nossa volta, na nossa vida. Ó Deus, com o Teu amor. E que nós possamos, Senhor, ter essa perseverança de oração do Moisés, essa perseverança de intercessão do Estevão, essa perseverança de intercessão do Paulo, essa perseverança de intercessão, de mediação do próprio Jesus, por essas pessoas que não merecem. Em nome de Jesus, como nós, Senhor, não merecíamos. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.